Olá pessoal, Ícaro aqui do Céu Ubuntu e eu vim gravar esse vídeo hoje para disponibilizar uma ferramenta que a gente desenvolveu, que a gente usa para dirigentes e para a formação de dirigentes. Bom, eu precisava de uma ferramenta que fosse um player onde eu conseguisse enxergar a música da mesma forma que eu edito, ou seja, que eu consiga ver o espectro da música, que eu consiga saber que momento que ela vai aumentar muito, que momento que ela vai abaixar, se tem algum problema no arquivo, se o arquivo corrompeu de alguma forma, eu consiga prever já o que vai acontecer dali em alguns minutos ou talvez até em algumas horas. Então a gente construiu uma customização de um player bem conhecido pela sua qualidade, pela sua performance, um player livre, de uso livre, que é o Fubá. Então eu vou mostrar para vocês hoje como é que ficou, então vem comigo. Bom, aqui estamos nós com o Fubá já aberto, e esse é um software gratuito. Na verdade ele não vem assim, ele vem bem diferente. A gente foi customizando ele desde as cores que vocês estão vendo aqui, que é uma cor muito agradável quando você está no escuro, quando você está com luminosidade mais baixa. Ele não vai ter tanto brilho, né, nos olhos, não vai incomodar tanto as vistas. Provavelmente você vai ficar ali, às vezes 4, 5 horas na frente do computador. Isso aqui vai trazer mais conforto visual. Essa forma de exibição, né, você vê que essa aqui está com uma cor diferente dos demais, porque isso aqui é uma coisa muito particular, que é a forma que eu construo os meus trabalhos. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou clicar aqui na pastinha local e ele vai abrir para mim. Então eu já construo o trabalho roteirizado, eu não tenho um arquivo aqui chamado roteiro, né? Então ele já está roteirizado. Então aqui eu sei que é uma música de intervalo da primeira parte, depois eu tenho essa que é a parte em si, né, que ela tem a duração de 1h10, e depois eu tenho a música de intervalo da segunda parte, depois o primeiro momento da segunda parte, onde tem uma música de fundo e uma leitura. Então essa música vai tocar de fundo e ao mesmo tempo eu vou estar lendo esse texto aqui. Depois a gente tem uma música que vai tocar, é uma música estilo chamada, na verdade ela lembra a chamada, e depois eu tenho de fato uma chamada. E depois dessa chamada eu tenho uma fala, uma música, depois posteriormente uma fala, total aqui de 40 minutos esse arquivo. E eu trago outra chamada, e aí tem outra música, e outra chamada, e outra música, e depois a gente chega aqui na terceira parte. Especificamente esse é um trabalho que eu desenvolvi com algumas chamadas, 3 chamadas aí que a gente traz, que estão ligadas à união vegetal, justamente porque foi um trabalho que trazia energia de Salomão. Mas é só um ponto específico assim, né? Eu vou carregar aqui um outro trabalho, vou clicar limpar, e venho aqui incluir pasta, que a gente vai para a segunda parte, segundo trabalho. São 10 trabalhos aqui nessa série. Então seleciono todos os arquivos, ele vai fazer a mesma coisa, dessa vez até tem um vídeo aqui também. Bom, então eu vou explicar rapidamente como funciona esse software, né, essas customizações que nós fizemos. E a primeira coisa que já mostrei, que é como inclui um arquivo. Eu poderia incluir também uma pasta, né? Vou limpar aqui, ó, se eu tivesse incluído a pasta inteira, eu viria aqui em frutificando e selecionar, e já vai trazer tudo aqui. E quando eu clico 2 vezes, ele começa a tocar, eu tenho um controle de volume aqui, e ele já carregou a faixa inteira. Então eu tenho aqui 16 minutos de áudio, esses 16 minutos estão tocando, independente de qualquer coisa. Se o arquivo foi eliminado lá, esses 16 minutos está em cache, ou seja, ele está todo aqui, e eu sei que ele está perfeito, não tem nenhuma parte aqui se ele tivesse corrompido, apareceria uma linha aqui assim, sabe, de silêncio, ó, e eu saberia que essa parte aqui foi corrompida. Ou mesmo se for um silêncio planejado, eu saberia que aquele momento ali é um momento do silêncio, ou um momento de uma meditação, ou um momento de uma fala. Então dá para ver o que está acontecendo por trás. Bom, terminando essa parte aqui, assim que ele terminar de tocar essa faixa, ele vai saltar aqui para a próxima, vamos ver. Opa, saltou aqui, ó. A próxima faixa tem 52 minutos e 57 segundos. Ela está tocando, tem a setinha aqui mostrando que ela está tocando, e aqui eu consigo ver toda a faixa. Então aqui eu consigo saber que vai ter um momento aqui que a música vai estar um pouco mais baixa, e depois ela vai vir aqui e vai ficar aqui um pouco mais alta. Eu consigo controlar isso também, ter mais atenção com relação a como é que vai estar o volume no salão. Um outro indicativo interessante são esses dois, deixa eu me tirar aqui agora para vocês poderem ver, esses dois indicadores aqui, ó.
eles vão me mostrar que a caixa de som, o som está sendo emitido para a caixa da direita e para a caixa da esquerda. Portanto, se uma das caixas, ou se um dos canais, na verdade, que aí você pode ter mais de uma caixa em cada canal, mas se um dos canais não estiver tocando, eu vou saber se o som está saindo do meu dispositivo. No caso aqui, o som está saindo para os dois canais, e se tiver algum problema, eu vou verificar se é a mesa de som, pode ser até um balanço ali da mesa de som, ou pode ser de fato uma caixa que teve algum problema, ou algum cabo ali não está muito bem conectado. Então eu julgo isso aqui muito importante para a resolução de qualquer tipo de problema que aconteça no som durante a execução dos trabalhos. A gente não quer que nada disso aconteça, né? A gente realmente quer que tudo funcione perfeitamente, como normalmente funciona, graças a Deus. Bom, aqui eu tenho a duração, tempo já decorrido do tempo total, a extensão do arquivo. Eu não tenho utilizado mais MP3, já tem bastante tempo, então o MP3 é o último caso mesmo. Se vê que aqui tem um MP3, mas é uma música de intervalo. Mas geralmente quando eu gravo, quando tem gravação, eu utilizo o FLAC, porque ao longo desse tempo já aconteceu de eu executar um arquivo em MP3 e perceber que ele não conclui as falas, principalmente os S's do final de cada palavra, sabe? Ele vai, a palavra, quando ela vai baixando o tom mesmo ali, o volume, o MP3 ele tende a cortar certas frequências, porque ele é um arquivo compactado, extremamente compactado. E por ser compactado, ele descarta alguns sons, né? Mesmo ele estando em alta qualidade, né? Por exemplo, aqui não está em alta qualidade, que é 128 kbps, mas aqui está, ó, 320 kbps. Já o FLAC ele tem uma qualidade de 2.700 e pouco, 2.300 e pouco kbps. Ele é um arquivo maior. A gente vê aqui, por exemplo, essa parte aqui de 52 minutos tem 800 MB. Mas garante assim que cada detalhe da gravação e das músicas seja realmente alcançado, tá? Então assim, é um detalhe que eu acabei incluindo aqui. Aqui ele vai me dizer o tamanho do arquivo, né? Qualidade, tamanho e a localização. Localização, quando eu clicar aqui em cima da faixa, eu clicar em local, ele vai abrir a pastinha. Vou abrir aqui no outro monitor, mas ele vai abrir a pastinha de onde é que está esse arquivo. Se eu clicar em limpar, ele limpa tudo. Se eu clicar em parar, ele vai parar de tocar a música. Aqui eu posso voltar a incluir novamente. Aqui eu posso aumentar a fonte, diminuir a fonte. Tem opções ainda de selecionar um arquivo aqui e clicar em tocar. Vai tocar esse arquivo especificamente. Eu posso dar uma pausa, posso parar, ou eu posso tocar o posterior, voltar também para o anterior. Um controlezinho aqui que a gente tem. Bom, agora um ponto importante que a gente utiliza bastante. Vou carregar um outro trabalho aqui para que você possa acompanhar. Vou botar aqui em Ubuntu, Pátria Amada Brasil, que é um trabalho que a gente fez em 2017. Rodamos agora recente em Montes Claros. E eu vou colocar aqui a primeira, a segunda, vou botar aqui tudo. Vamos lá. Ele vai carregar. Então eu tenho a música de serviço aqui, depois a gente tem a primeira parte, música de serviço, segunda parte, música de serviço. Não tem música de serviço na segunda parte. Tem sim, que é a carta de Pero Vaz Caminha. Bom, mas o que eu vim mostrar é o seguinte: tá vendo esse lapisinho aqui? Que tem 13, 2.30, 13 minutos e 30 segundos. Essência Elemental Marina. 45 minutos, Bergamota. Aí aqui também tem, ó, Incenso, né, o Líbano, tal. Então são comentários que eu coloco na faixa que está em execução. Então ele está aqui em execução e eu sei que quando chegar aqui vou colocar aqui 10 minutos, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Que assim eu tenho que colocar um incenso. Então, nesse caso aqui a gente tinha esses incensos de olíbano, de banda, água de florida e tudo, mas em outro local eu posso substituir a essência, mas eu sei que esses são pontos, são momentos assim específicos, e o próprio fato de eu ter colocado o olíbano aqui, eu vou buscar algo que esteja ali próximo, né? Deixa eu fechar isso aqui. Que fique ali próximo, justamente para poder trazer essa mesma energia.
Mas o importante é ter essas anotações assim no próprio arquivo para que isso seja visto em um outro momento que você for executar o mesmo trabalho. Então, para fazer isso, basta clicar em cima da imagem, clicar aqui em comentário, perdão, em cima do arquivo de áudio aqui, clicar em comentário, vem aqui em comente, e aqui você pode escrever um teste, por exemplo, e quando eu clicar em OK, esse teste vai vir para aqui, ó, tá vendo? Teste. Mesma coisa se a gente remover esse teste, clica aqui em cima do arquivo, clica em comentário, vamos remover o teste e vai desaparecer. Um outro ponto é que o arquivo de áudio, seja MP3 ou FLAC, ele vai aparecer essa notinha musical, mas se for um MP4, como esse que a gente está executando aqui, vai aparecer uma câmerazinha, como está vendo aqui, ó. E até mesmo a cor do arquivo, se eu for aqui no outro, deixa eu mostrar aqui, esse aqui está mais... Estava vendo agora... Não, acho que carreguei. Deixa eu carregar aqui novamente. Então aqui a gente tem um vídeo, no meio do processo a gente tem um vídeo, você vê que ele é azul, né? Vou clicar aqui 2 vezes, ele vai começar a carregar esse vídeo. E a gente tem aqui na frente, depois de próximo, comentário, local, tudo isso aqui eu já expliquei. A gente tem um botãozinho chamado exibir vídeo. Ele vai abrir essa caixinha e vai começar a aparecer aqui sistemas solares, estrelas, qualquer coisa. Um vídeo que eu estou aqui narrando sobre geometria sagrada. Então aqui eu posso ter o controle aqui no próprio vídeo, ou eu posso vir aqui embaixo e clicar aqui livremente para onde eu quiser. O mais interessante aqui é que eu consigo transferir isso aqui para um outro monitor e eu tenho acesso completo ao meu computador, podendo acessar as ferramentas, fazer anotações durante o trabalho, tendo um vídeo sendo projetado no telão. Isso é bem interessante, que eu continuo com o controle. Por exemplo, eu posso usar essa ferramenta para gravar para executar um texto, fazer a leitura de um texto, tendo imagem e música de fundo. Então eu tenho uma imagem tocando no telão, uma música de fundo, e eu vou estar lendo um texto que vai estar aqui na minha tela. Então isso é algo que só conseguiria fazer com esse software, senão seria muito complexo, porque estender e tal fica mais complicado, você não tem um controle de saber direitinho onde é que está o trecho ali que você está lendo, que momento que vai acabar, aquela faixa de background e etc. Bom, essa forma que eu já expliquei, né? Eu queria ter explicado como a gente organiza aqui, mas você pode simplesmente colocar a sua primeira parte aqui, a sua segunda parte aqui, a terceira parte, a quarta parte, pós-sessão, pré-sessão, enfim. Isso aqui é fácil de criar, inclusive mais playlists aqui. Então eu tenho todas as playlists aqui, ou seja, todos os momentos, e eu posso também agrupar aqui esses momentos pelas numerações. Aqui pra frente eu tenho um botão de parar depois da faixa atual, então sempre eu estou tocando essa faixa aqui, e aí quando chegar aqui no finalzinho eu quero que ele pare. Clico ali na mãozinha, você vai ver que vai ficar mais, ó, vai ficar marcadinho, ó. Eu tirei, vou marcar novamente, e aí quando chegar aqui no final de tudo ele vai parar. Então tá contando aqui 8 segundos, 7 segundos, aqui em cima 5 segundos, ou aqui também 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, parou. Pois bem, se eu não tivesse, aí se eu clicar de novo ele já desativou, automaticamente ele vai desativar a mãozinha. Aqui ó, como eu não marquei, ele vai passar para a próxima, lá, passou para a próxima. Então essa mãozinha ela tem essa finalidade de parar após atual. Vou marcar aqui novamente, clicar 2 vezes. Aqui ó. Aí, parou. Parou. Vou marcar aqui novamente. Vai parar. Parou. Uma outra coisa assim, se tiver uma música de intervalo, uma música que você queira que repita várias vezes, você clica aqui 2 vezes, tá tocando a música, você vai clicar nesse repeat track aqui, ó. E aí ele vai mudar aqui, ó. Separa ali, ó, aqui vai ser o normal e aqui ele vai mudar ali, ó. Então aqui ele, quando terminar essa faixa, ele vai voltar e começar a faixa de novo. Terminou a faixa, ele vai voltar aqui e começar a faixa de novo. Vai ficar somente tocando essa faixa. Atenção para não esquecer. Bom, aqui ele tem outras opções, como por exemplo, repetir a playlist, colocar aleatório, umas coisas desse tipo. Mas basicamente a gente só usa aleatório, ou repetir a faixa, ou tocar normalmente.
Aqui eu tenho as saídas de som, então se o notebook tiver uma saída de som de USB, por exemplo, você pode selecionar aquela saída do áudio. E aqui eu tenho o volume do software. Basicamente é isso. Tem mais algumas coisinhas aqui com relação às customizações, alguns plugins que nós colocamos, mas já vai tudo configurado. A instalação é muito simples, ele é um plug and play. Na verdade ele é um portátil, uma instalação portátil. Então você vai copiar a pasta e vai colar lá nos seus arquivos de programas, vai fazer o atalho. Talvez precise fazer alguma correção com relação a ícones, algumas coisas assim, mas também não é nada de bicho de sete cabeças não. Normalmente funciona perfeitamente, qualquer dúvida também pode me perguntar aqui. Toda a programação que foi feita está aqui dentro, né? A gente vê alguns trechos assim que tem essas programações, ó. Aqui as cores e tudo, dá para customizar ainda algumas coisas com relação à interface aqui, ó, a forma que os arquivos são apresentados, né? Então se vocês gostar e estudar um pouco também dá para fazer aí customizações como essas que nós fizemos aqui, tá vendo? Com os álbuns sendo exibidos, o ano, etc. Tudo isso a gente foram assim uns 3 dias só mexendo nesse programa para conseguir fazer com que ele apresentasse esse resultado e favorecesse assim, facilitasse mesmo a execução dos trabalhos espirituais. Bom, espero que seja de boa utilização e estou à disposição para tirar dúvidas. Valeu!